Greta voltou à cidade, onde enterrou seus sonhos de juventude, trazendo apenas uma mala, um estetoscópio e um coração em pedaços. Ela não esperava reencontrar Otto, o homem que um dia amou em silêncio, agora viúvo, pai de 2 filhos, e com olhos que carregavam a mesma tristeza que os dela. Quando seus olhares se cruzaram naquela sala de atendimento, algo acordou dentro dela. Um arrepio antigo, um desejo que nunca morreu, mas o passado guardava segredos e mentiras capazes de destruir qualquer chance de recomeço. Se essa história tocar você, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários. De onde você está ouvindo essa mensagem? Seu apoio é o que mantém esse canal vivo. Vamos juntos nessa jornada. A estrada era a mesma, as árvores também. Mas Greta não era mais aquela menina que partiu dali 20 anos atrás com os olhos cheios de promessas e o coração inteiro. Agora, aos 42 anos, ela voltava com uma mala pesada, um filho de 6 anos no banco de trás e um divórcio recente que ainda ardia como ferida aberta. Léo dormia encostado na janela, os cachos loiros colados na testa suada. Greta olhou pelo retrovisor e sentiu o peito apertar. Ele não merecia nada daquilo. Não merecia ter visto os pais gritando, chorando, se despedaçando. Não merecia carregar nas costas a culpa silenciosa que só as crianças carregam quando o mundo dos adultos desmorona. Ela respirou fundo e segurou o volante com mais força. Precisava ser forte, precisava recomeçar. E aquela cidade do interior, tão pequena, que ainda cheirava a pão quente nas manhãs de domingo, era o único lugar onde ela ainda tinha raízes, mesmo que frágeis, mesmo que dolorosas. Quando o carro passou pela pracinha central, Greta sentiu um nó na garganta. Ali estava o banco onde ela costumava sentar depois da escola, com um livro de medicina aberto no colo e os olhos perdidos no horizonte. Ali estava a sorveteria, onde ela comeu seu primeiro picolé de limão. E ali, bem ali, debaixo daquela árvore que agora estava maior, mais forte, estava a lembrança de Otto. Ela fechou os olhos por um segundo. Depois abriu rapidamente, porque dirigir chorando não era opção. A casa que ela alugou ficava no fim de uma rua de paralelepípedos, simples, com varanda de madeira e portão enferrujado. Não era o apartamento moderno que ela tinha na capital, com vista para o parque e piso de porcelanato, mas era acolhedora. E no fundo, Greta não precisava de luxo, precisava de paz. Léo acordou quando o carro parou. Já chegamos, mãe? Já, meu amor. Essa é a nossa nova casa. Ele bocejou e olhou pela janela, com aquela curiosidade de criança que ainda não aprendeu a ter medo do novo. E tem quintal? Tem. E tem mangueira também. Os olhos dele brilharam. Então eu já gostei. Greta sorriu. Foi o primeiro sorriso genuíno em semanas. Descarregar o carro levou mais tempo do que ela imaginava. Não porque tivesse muita coisa. Na verdade, ela deixou quase tudo para trás. Mas porque cada caixa, cada objeto, cada pedaço da vida antiga que ela abria, era como reabrir uma cicatriz. A xícara que ele deu de aniversário. A almofada que ela bordou num fim de semana qualquer. A foto de casamento que ela virou de cabeça para baixo antes de colocar na caixa. Quando finalmente entrou na casa com a última mala, Greta se permitiu parar. Sentou no chão da sala vazia. Encostou a cabeça na parede fria e fechou os olhos. Mãe, Tsana, tá tudo bem? Léo estava parado na porta, com o ursinho de pelúcia debaixo do braço e aquele olhar preocupado que partia o coração dela. Tá sim, meu amor. Só tô cansada. Ele se aproximou devagar e sentou ao lado dela. Não disse nada, apenas encostou a cabecinha no ombro da mãe. E naquele silêncio, Greta entendeu que não estava sozinha, que tinha um motivo para seguir em frente. Que recomeçar não era desistir, era escolher viver de novo. Naquela noite, depois de montar a cama improvisada de Léo e garantir que ele dormisse, Greta saiu para a varanda, com uma xícara de chá quente nas mãos. O vento frio de maio batia no rosto dela, trazendo consigo o cheiro de terra molhada e fumaça de lenha. A cidade dormia cedo. Tudo era silencioso, quase solene, e foi nesse silêncio que as memórias voltaram. Otto. O nome dele ainda ecoava, dentro dela como um sino antigo. Ele foi o primeiro menino que a fez sentir borboletas no estômago. O primeiro que segurou sua mão sem pedir permissão.
O primeiro que disse "eu gosto de você", com aquela voz rouca e tímida, debaixo da árvore da pracinha. Mas Otto também foi o primeiro a sumir sem explicação. Eles tinham 18 anos. Greta estava prestes a entrar na faculdade de medicina. Otto trabalhava na marcenaria do pai. Eles planejavam o futuro com aquela inocência de quem ainda acredita que amor basta. Mas de uma hora para outra, ele parou de aparecer. Parou de ligar. Parou de existir na vida dela. Greta tentou entender. Tentou procurar. Mas o orgulho falou mais alto. E quando a carta de aceitação da universidade chegou, ela partiu. Partiu sem olhar para trás. Partiu achando que ele não a amava o suficiente. Agora, 2 décadas depois, ela estava de volta. E algo dentro dela, algo irracional, perigoso, quase infantil, se perguntava se ele ainda estava por ali. Ela balançou a cabeça e tomou mais um gole de chá. Para com isso, Greta, pensou. Você não voltou aqui para reviver fantasmas. Você voltou para reconstruir sua vida. Mas no fundo, bem no fundo, ela sabia que alguns fantasmas nunca morrem. Eles apenas esperam. Que Otto era o fantasma mais vivo que ela já teve. O posto de saúde ficava a 3 quadras da casa de Greta. Era um prédio simples, pintado de branco e azul claro, com uma placa desbotada na entrada que dizia Unidade Básica de Saúde Dr. Antônio Silveira. Ela chegou cedo na segunda-feira, vestindo o jaleco branco que carregava consigo, desde a residência médica, o estetoscópio pendurado no pescoço como um amuleto de coragem. A recepcionista, uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso largo, a recebeu com entusiasmo. Doutora Greta, que bom que a senhora chegou. A gente estava precisando tanto de um médico novo por aqui. O Dr. Campos se aposentou mês passado e desde então tá tudo uma loucura. Greta sorriu de volta, ainda tímida. Vou fazer o meu melhor, pode deixar. Ah, isso eu não duvido. A senhora tem cara de gente boa. A senhora apertou a mão dela com carinho. Meu nome é Dona Neuza. Qualquer coisa que precisar é só me chamar. O primeiro dia foi corrido. Greta atendeu gripes, dores nas costas, pressão alta, diabetes descompensado. Ouviu histórias, segurou mãos, receitou remédios e paciência. E aos poucos, foi se sentindo útil de novo. Foi lembrando por que escolheu a medicina. Não pelo dinheiro, não pelo status, mas porque cuidar de pessoas era a única coisa que ainda fazia sentido quando tudo o mais desmoronava. Já passava das 5 da tarde, quando Dona Neuza bateu na porta do consultório. Doutora, tem mais um paciente. É urgente. Uma criança com febre alta. Greta levantou imediatamente. Pode mandar entrar. A porta se abriu, e então o tempo parou. Porque quem entrou não foi apenas uma criança com febre. Foi Otto. Ele estava mais alto do que ela lembrava. Os ombros mais largos, o rosto marcado por rugas finas ao redor dos olhos, aquelas que a vida desenha em quem já chorou demais. O cabelo castanho estava mais curto, com alguns fios grisalhos nas têmporas. Ele vestia uma camisa xadrez com as mangas dobradas e uma calça jeans desbotada. E no colo carregava uma menina de uns 5 anos, com o rosto vermelho e os olhos semicerrados de febre. Os olhos dele se encontraram, e foi como se 20 anos desaparecessem num segundo. Otto parou no meio da sala. A respiração dele falhou. A boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Greta também não conseguiu falar. Sentiu as pernas tremerem. Sentiu o coração disparar. Sentiu tudo: raiva, saudade, dor, desejo. Tudo de uma vez, como uma onda violenta que não dá tempo de respirar. Foi a menina quem quebrou o silêncio. Pai, tô com dor de cabeça. A voz fraquinha da criança trouxe Greta de volta à realidade. Ela engoliu seco, ajeitou o jaleco e forçou a voz a sair firme. Por favor, sente-se. Otto obedeceu, ainda em choque, ainda sem acreditar. Sentou na cadeira em frente à mesa, com a filha no colo, e finalmente conseguiu dizer algo. Greta! Ela não olhou para ele. Não podia. Se olhasse, perderia o controle. Como ela se chama? Perguntou, pegando o termômetro. Ele hesitou. Clara. Há quanto tempo ela está com febre? Desde ontem à noite. Começou com 38, agora já está em 39,5. Greta se aproximou da menina, que a olhava com aqueles olhos grandes e assustados. Ela sorriu com ternura. Oi, Clara. Eu sou a doutora Greta. Vou cuidar de você, tá bom? A menina acenou levemente com a cabeça. Greta começou o exame. Ouviu os pulmões. Olhou a garganta. Apalpou o pescoço,
procurando por gânglios inchados. E durante todo o exame, sentiu o olhar de Otto grudado nela, pesado, intenso, cheio de perguntas que ele não sabia como fazer. É uma virose, ela disse finalmente, ainda sem olhar para ele. Nada grave, mas precisa de repouso e hidratação. Vou receitar um antitérmico e pedir que você observe se aparecer algum outro sintoma. Se piorar, tragam ela de volta imediatamente. Otto apenas assentiu. Greta rabiscou a receita no bloco, as mãos tremendo levemente. Quando terminou, estendeu o papel para ele. E foi inevitável. Os dedos dele se tocaram. Foi apenas um segundo, um roçar de pele. Mas foi como se uma corrente elétrica passasse entre os dois. Otto puxou a mão devagar, mas não desviou o olhar. Greta, eu não sabia que você tinha voltado. Ela finalmente o encarou. E naquele momento, com os olhos dele tão perto, tão cheios de tudo o que nunca foi dito, ela sentiu que poderia desmoronar. Voltei faz uma semana. Ela respondeu, a voz mais baixa do que gostaria. Você tá morando aqui de novo? Estou. Silêncio. Clara mexeu no colo do pai, gemendo baixinho. Otto a ajeitou com cuidado, mas não tirou os olhos de Greta. Eu queria conversar com você, explicar algumas coisas. Coisas antigas. O coração dela apertou. Não precisa, Otto. Faz muito tempo. Mas eu preciso. A voz dele saiu firme, quase desesperada. Você não sabe o que aconteceu. Você não sabe a verdade. Greta sentiu os olhos arderem. Respirou fundo. Agora não é hora. Sua filha precisa de você. Ele abriu a boca para insistir, mas a enfermeira bateu na porta. Doutora, tem outro paciente esperando. Otto entendeu o recado. Levantou-se devagar, segurando Clara com cuidado. Caminhou até a porta, mas antes de sair, virou-se uma última vez. Greta, é bom te ver de novo. Ela não respondeu. Apenas observou enquanto ele saía, levando consigo a filha, o cheiro de madeira e serragem que ela nunca esqueceu, e todas as perguntas que ela enterrou há 2 décadas. Quando a porta se fechou, Greta desabou na cadeira, as mãos tremendo, o coração aos pedaços, porque Otto não era mais apenas uma memória. Ele era real. Estava ali, e pelo jeito, ainda mexia com ela de um jeito que ninguém mais jamais conseguiu. Greta não conseguiu dormir naquela noite. Revirou-se na cama por horas, os olhos pregados no teto escuro, a mente presa naquele consultório. No modo como Otto a olhou, no modo como a voz dele tremeu ao dizer o nome dela, no modo como os dedos dele se tocaram, breve, acidental, mas devastador. Ela se levantou antes do sol nascer, fez café forte demais e sentou-se na varanda ainda de pijama. O frio da madrugada cortava a pele, mas ela não se importava. Precisava daquela dor física para não se afogar na emocional. Ele tem uma filha, pensou. Ele seguiu em frente. Construiu uma vida. Por que você ainda está presa naquele garoto de 18 anos? Mas a verdade era mais complicada do que isso. Porque quando ela olhou para Otto, não viu apenas o homem que ele se tornou. Viu também o menino que prometeu nunca deixá-la. Viu o primeiro beijo debaixo da árvore. Viu o jeito como ele segurava a mão dela, com aquela força delicada de quem tem medo de machucar e medo de soltar. E agora, ele estava de volta. Não como lembrança. Como presença real sólida, impossível de ignorar. Os dias seguintes foram estranhos. Greta se concentrava no trabalho. Atendia os pacientes com dedicação, mas uma parte dela ficava alerta, esperando. Imaginando se Otto voltaria, se traria Clara de novo, se inventaria alguma desculpa para vê-la, mas ele não apareceu. E isso de algum modo doeu mais do que deveria. Foi Dona Neuza quem trouxe as primeiras informações, sem que Greta precisasse perguntar. A Clara é uma gracinha, né? Comentou a recepcionista, organizando prontuários. Coitadinha, tá sempre doentinha. O pai vive trazendo ela aqui. Greta fingiu indiferença. Ela parece frágil mesmo. Ah, mas o Otto cuida muito bem dela. E do Tomás também, o irmão mais velho. Aquele homem é pai e mãe ao mesmo tempo. Dona Neuza suspirou. Depois que a Lívia morreu, ele se fechou. Virou outro homem. Greta sentiu o peito apertar. Lívia? A esposa dele. Morreu faz 3 anos. Câncer, foi rápido demais. Ela era nova, bonita, cheia de vida. E de repente, Dona Neuza fez o sinal da cruz. Deixou ele com 2 crianças pequenas e um coração partido.
Greta não soube o que dizer. Sentiu uma mistura estranha de compaixão e algo que não queria nomear. Algo que se parecia perigosamente com ciúme. Mesmo sabendo que era injusto, irracional, cruel. Ele mora sozinho com os filhos? Perguntou, tentando manter a voz casual. Quase. A Clarice, cunhada dele, ajuda bastante. Irmã da Lívia. Ela não aceita muito bem que o Otto siga em frente. Fica de olho em tudo. Dona Neuza baixou a voz, como se contasse um segredo. Entre nós. Acho que ela tem medo que ele encontre outra pessoa. E esqueça da irmã. Greta apenas acenou. Mas o nome Clarice ficou marcado na mente dela como um aviso. Naquela tarde, ao sair do posto, Greta passou pela praça central. Estava cansada, queria apenas pegar Léo na escolinha e ir para casa. Mas algo a fez parar. Otto estava ali, sentado no mesmo banco onde ela costumava sentar 20 anos atrás, sozinho. O rosto voltado para o horizonte. Os ombros curvados, as mãos entrelaçadas entre os joelhos. Greta hesitou. Parte dela queria seguir em frente, ignorar, proteger-se. Mas outra parte, a parte que nunca conseguiu dizer não àquele homem, a empurrou na direção dele. Ele só percebeu quando ela já estava perto. Posso sentar? Otto ergueu os olhos, surpreso, e imediatamente se ajeitou no banco. Claro, por favor. Greta sentou, deixando um espaço respeitável entre os dois. O silêncio foi pesado por alguns segundos. Depois ela perguntou, como a Clara está? Melhor, a febre passou. Ela está bem. Ele fez uma pausa. Obrigado por cuidar dela. É meu trabalho. Eu sei, mas obrigado mesmo assim. Silêncio novamente. O vento balançou as folhas da árvore acima deles. Crianças brincavam do outro lado da praça. A vida seguia ao redor, alheia à tempestade silenciosa entre aqueles dois. Greta, Otto começou, a voz baixa, hesitante. Eu preciso que você saiba que eu nunca quis te machucar. Ela não respondeu. Apenas olhou para frente, tentando manter o controle. Eu sei que você deve ter pensado que eu sumi, que eu te abandonei. Mas não foi assim. Ele passou a mão pelo cabelo, claramente lutando com as palavras. Eu mandei cartas, muitas cartas, mas você nunca respondeu. Greta virou o rosto bruscamente para ele. Cartas? Que cartas? A confusão nos olhos dele era genuína. Eu mandei pelo menos 10 cartas para o seu endereço na capital, nos primeiros meses depois que você partiu, perguntando como você estava, dizendo que eu sentia sua falta, que eu ainda... Ele parou, engoliu seco. Que eu ainda te amava. Greta sentiu o mundo girar. A respiração dela falhou. Eu nunca recebi nenhuma carta, Otto. Ele a encarou incrédulo. Como assim? Eu nunca recebi nada. Eu esperei. Esperei meses por uma ligação, um recado, qualquer coisa. Mas você sumiu. Você simplesmente desapareceu. Otto passou a mão pelo rosto, visivelmente abalado. Eu não entendo. Eu mandei. Eu juro que mandei. Então alguém... Greta não terminou a frase. Mas ambos pensaram a mesma coisa. O nome Clarice pairou no ar, não dito, mas presente. Otto se inclinou para frente, as mãos apoiadas nos joelhos, o corpo tenso. Meu Deus, Greta, se eu soubesse... Se eu imaginasse que você nunca recebeu. Mas eu não recebi. E você seguiu em frente, casou, teve filhos. A voz dela saiu mais áspera do que pretendia. Eu segui porque achei que você tinha me esquecido. Porque depois de 1 ano sem resposta, eu entendi o recado. Ou achei que entendi. Greta sentiu as lágrimas arderem nos olhos, mas não deixou cair. Não ali. Não na frente dele. Não importa mais, Otto. Faz muito tempo. Me importa sim. Ele se virou completamente para ela. E pela primeira vez, tocou o braço dela devagar, cuidadoso, mas firme. Importa porque eu nunca te esqueci. Nem por um dia. O toque dele queimou. Greta olhou para a mão dele em seu braço e sentiu algo desmoronar dentro dela. Algo que ela construiu durante anos para se proteger. Você era casado, Otto. Eu sei. E eu amei a Lívia. De verdade. Mas ele hesitou, procurando as palavras certas. Mas uma parte de mim sempre ficou presa aqui, naquele banco, com você. Greta se levantou abruptamente. Era demais. Emoção demais. Verdade demais. Eu preciso ir buscar meu filho. Otto se levantou também, quase desesperado. Greta, por favor. Não, Otto, não agora. Eu preciso processar isso tudo.
Ela começou a se afastar, mas ele segurou a mão dela, suave, quase implorando. Me encontra de novo. Por favor, só mais uma vez. Deixa eu explicar tudo. Greta olhou para a mão dele, segurando a dela, para os olhos dele, tão cheios de algo que ela não tinha coragem de nomear. E contra todo bom senso, ela assentiu. Tá bom. Otto suspirou, aliviado, e soltou a mão dela devagar, como se não quisesse. Greta saiu dali sem olhar para trás, mas sentiu o olhar dele grudado nela. Sentiu o coração dele batendo no mesmo ritmo descompassado que o dela. E pela primeira vez em 20 anos, se perguntou, e se o amor verdadeiro nunca morresse? Apenas esperasse? Greta passou os 3 dias seguintes tentando convencer a si mesma de que aquele encontro com Otto não significava nada, que era apenas o fechamento de um ciclo, uma conversa pendente, nada além disso. Mas quando o telefone tocou na quinta-feira à noite e ela ouviu a voz dele do outro lado da linha, o coração dela disparou como se tivesse 17 anos de novo. Greta, sou eu! Silêncio. Eu consegui seu número com a dona Neuza. Espero que não se importe. Não. Tudo bem. A voz dela saiu mais suave do que pretendia. Eu queria saber se você toparia jantar comigo amanhã à noite. Nada formal, só eu e você, conversando. Greta fechou os olhos. Sabia que deveria dizer não. Sabia que aquilo era perigoso, que mexer em feridas antigas nunca terminava bem. Mas a verdade é que ela também queria respostas. Queria entender o que aconteceu. Queria olhar nos olhos dele e descobrir se ainda sentia algo real. Ou se era apenas nostalgia travestida de amor. Tá bom? Que horas? Ela quase podia ouvir o sorriso dele pelo telefone. 7 horas? Posso te buscar. Não precisa. Me manda o endereço que eu vou. Combinado. Quando desligou, Greta ficou parada no meio da sala, o telefone ainda na mão, o coração batendo forte demais. Léo apareceu com o ursinho debaixo do braço. Nas coisas. Com quem você estava falando, mãe? Com um amigo antigo. Ele é legal? Greta sorriu, bagunçando os cachos do filho. Era. Faz muito tempo. Ah, então por que você está sorrindo daquele jeito? Ela piscou, surpresa. A que jeito? Daquele jeito que você não sorri faz um tempão. Greta puxou o filho para um abraço apertado, sentindo o peito apertar. Crianças viam coisas que adultos fingiam não ver. Vai dormir, pestinha. Amanhã tem escola cedo. Na noite seguinte, Greta demorou mais do que deveria escolhendo o que vestir. Experimentou 3 blusas diferentes, 2 calças. Descartou um vestido por ser formal demais e outro por ser casual demais. Quando finalmente se decidiu por uma blusa branca simples e uma calça jeans escura, já estava atrasada. Deixou Léo com a vizinha, uma senhora adorável que adorava o menino, e saiu com o coração na garganta. O endereço que Otto mandou ficava na saída da cidade. Uma casa de madeira com varanda, larga e luzes quentes que brilhavam pelas janelas. Greta estacionou na frente e ficou uns minutos ali, respirando fundo, tentando acalmar os nervos. É só um jantar, uma conversa, nada mais. Mas quando Otto abriu a porta, de camisa social clara com as mangas dobradas e aquele sorriso meio tímido, meio esperançoso, ela soube que estava mentindo para si mesma. Oi, oi? Eles ficaram ali parados, se olhando, até que Otto deu um passo para o lado. Entra, por favor. A casa era acolhedora, cheirava a lenha queimada e alecrim. Tinha desenhos de crianças na geladeira, brinquedos espalhados num canto da sala e uma mesa de jantar já posta, com velas acesas no centro. Greta sentiu o peito apertar. Aquilo era íntimo demais, real demais. As crianças estão com a Clarice, Otto explicou vendo a expressão dela. Achei melhor a gente conversar sozinhos. Ela apenas assentiu. Otto serviu vinho. Eles sentaram à mesa. E durante os primeiros minutos, a conversa foi tímida, quase formal. Falaram sobre o tempo, sobre a cidade, sobre como as coisas mudaram ou não mudaram ao longo dos anos. Mas então, no meio do prato principal, Otto parou de comer e olhou para ela com uma intensidade que cortou o ar. Greta, eu preciso que você saiba de uma coisa. Ela largou o garfo, sentindo o estômago revirar. Eu não menti quando disse que mandei aquelas cartas. E durante anos, eu carreguei a culpa de achar
que você simplesmente não quis mais saber de mim. Mas agora eu acho que sei o que aconteceu. Greta se inclinou para a frente. É o quê? Otto respirou fundo. Clarice, a irmã da Lívia. Ela sempre foi muito protetora com a família. Controladora até. E quando eu comecei a namorar a Lívia, uns 2 anos depois que você partiu, Clarice fez questão de estar presente em tudo. Ela organizou nosso casamento. Escolheu a casa. Cuidou de tudo quando Lívia ficou doente. Otto, o que isso tem a ver com... Ela tinha acesso ao meu endereço. A minha correspondência. Ele fez uma pausa, a mandíbula tensa. E na semana passada, quando eu disse para ela que tinha te encontrado, ela ficou estranha, nervosa e soltou algo como aquela história. Devia ter ficado enterrada. Greta sentiu o sangue ferver. Você acha que ela interceptou as cartas? Eu tenho certeza. Otto passou a mão pelo rosto, visivelmente abalado. E se eu tivesse desconfiado antes? Se eu tivesse insistido mais? Não adianta pensar no si, Otto. O passado já foi, mas o presente não. Ele estendeu a mão sobre a mesa, parando a poucos centímetros da dela. E eu não quero perder você de novo. Greta olhou para a mão dele, para os dedos fortes, marcados por calos de quem trabalha com madeira, para a aliança que ele não usava mais. Otto, você tem filhos, tem responsabilidades, e eu acabei de sair de um casamento destruído. Eu não sei se tenho forças para... Eu não tô pedindo para você resolver tudo hoje. A voz dele saiu baixa, quente, sincera. Eu só tô pedindo uma chance de te conhecer de novo, de te mostrar quem eu me tornei, de descobrir se a gente ainda... Ele não terminou. Mas não precisava. Greta sentiu os olhos arderem, sentiu o peito apertar. E antes que pudesse pensar, antes que a razão pudesse impedir, ela colocou a mão sobre a dele. O toque foi elétrico. Otto fechou os dedos ao redor da mão dela. Devagar, como quem segura algo frágil e precioso. Eu senti tanto a sua falta, ele sussurrou. Todos os dias, por 20 anos. Eu também. Os olhos dele se encontraram. E naquele momento, não havia mais espaço para medo. Não havia mais passado ou futuro. Só aquele instante. Aquele toque. Aquele silêncio cheio de tudo o que nunca foi dito. Otto se levantou devagar, sem soltar a mão dela. Greta levantou também, o coração martelando no peito. Ele deu um passo na direção dela. Ela não recuou. Ele ergueu a mão livre e tocou o rosto dela, o polegar acariciando a bochecha com uma delicadeza que a fez tremer. Greta fechou os olhos, sentindo cada célula do corpo acordar. Posso? Ela abriu os olhos e respondeu com o olhar. Otto se aproximou, devagar, tanto que Greta achou que fosse morrer de ansiedade. E quando os lábios dele finalmente tocaram os dela, foi como se o mundo inteiro parasse. O beijo foi suave no começo, hesitante. 2 corações reencontrando um caminho que nunca deveria ter sido perdido. Mas então Greta entrelaçou os dedos nos cabelos dele, puxando-o mais perto, e o beijo se aprofundou. Ficou urgente, desesperado, cheio de 20 anos de saudade condensados naquele único momento. Quando se separaram, ambos estavam sem ar. Otto encostou a testa na dela, os olhos fechados, a respiração entrecortada. Eu nunca parei de te amar, Greta. Nunca. Ela não conseguiu responder, porque se falasse desmoronaria. Então apenas ficou ali, nos braços dele, sentindo o calor do corpo dele contra o dela, ouvindo o coração dele bater no mesmo ritmo descompassado que o seu. E pela primeira vez em muito tempo, Greta se sentiu em casa. Mas lá fora, sem que eles soubessem, Clarice estava parada do lado de fora da janela, os punhos cerrados, o rosto pálido de raiva, e ela não ia deixar aquilo acontecer. Greta acordou na manhã seguinte com a sensação de estar flutuando. O beijo de Otto ainda ardia nos lábios dela. O cheiro dele ainda estava impregnado na blusa que ela vestiu na noite anterior. E pela primeira vez em anos, ela se pegou sorrindo sozinha, enquanto preparava o café da manhã. Léo percebeu imediatamente. Mãe, você tá diferente. Diferente como? Feliz. Ele inclinou a cabeça, curioso. Foi por causa daquele amigo de ontem? Greta sentiu as bochechas corarem. Talvez? Ele é legal? Muito. Então eu quero conhecer ele. O coração de Greta se apertou. Não porque ela não quisesse,
mas porque sabia que apresentar Otto ao filho era dar um passo grande. Um passo que significava que aquilo era sério. Que não era só um capítulo pendente sendo fechado, era algo novo começando. Um dia você vai conhecer, eu prometo. Léo sorriu e voltou a comer o cereal. Mas Greta ficou ali pensativa, segurando a xícara quente entre as mãos, se perguntando se estava pronta para aquilo, para abrir o coração de novo, para arriscar. O dia no posto foi tranquilo. Alguns pacientes, algumas receitas, nada de urgências. E Greta conseguiu manter a mente focada, até que Dona Neuza apareceu na porta do consultório com uma expressão estranha. Doutora, tem uma mulher aqui querendo falar com a senhora. Diz que é importante. Quem é? Dona Neuza baixou a voz. Clarice. O nome caiu como uma pedra no estômago de Greta. Ela sentiu o corpo inteiro se enrijecer. Pode mandar entrar. Clarice era uma mulher elegante, de uns 40 e poucos anos, cabelos escuros presos num coque impecável e olhos que pareciam avaliar cada centímetro de tudo e todos. Ela entrou no consultório com passos firmes e fechou a porta atrás de si sem ser convidada. Doutora Greta, finalmente nos conhecemos. A voz era educada, mas havia algo gelado por trás dela. Greta se levantou, mantendo a postura profissional. É no que posso ajudá-la? Clarice sorriu, um sorriso fino sem calor. Vim aqui como uma cortesia, para te dar um conselho. De mulher para mulher. Greta cruzou os braços. Estou ouvindo. Otto é um homem bom, um pai maravilhoso. E as crianças já passaram por muita coisa. Perderam a mãe muito cedo. Precisam de estabilidade, de alguém que entenda o lugar delas na vida do pai. Com todo respeito, não entendo aonde você quer chegar. Clarice deu um passo à frente, os olhos estreitando. Você apareceu do nada depois de 20 anos e agora acha que pode simplesmente entrar na vida dele como se nada tivesse acontecido? Como se você não tivesse o abandonado. Greta sentiu a raiva subir, quente e perigosa. Eu não abandonei ninguém. Não? Então por que você nunca respondeu às cartas dele? O coração de Greta parou. Como você sabe das cartas? Clarice piscou. E naquele segundo de hesitação, Greta viu a verdade estampada no rosto da mulher. Você... A voz de Greta saiu baixa, trêmula de fúria contida. Foi você que interceptou as cartas. Eu protegi minha irmã. Clarice ergueu o queixo, desafiadora. Otto era obcecado por você. Não conseguia seguir em frente. E a Lívia merecia um homem que a amasse de verdade, sem fantasmas do passado. Fesse petitu e riastoma. Você não tinha o direito. Eu tinha todo o direito. A voz de Clarice subiu. Minha irmã estava apaixonada por ele. E eu não ia deixar que uma garota da cidade grande, que fugiu sem olhar para trás, destruísse a chance dela de ser feliz. Greta sentiu as lágrimas de raiva arderem nos olhos. Você destruiu 2 vidas. Você roubou 20 anos de nós. Eu salvei a vida da minha irmã. Clarice gritou. Ela foi feliz com ele. Ela teve filhos com ele. Ela teve uma família. E você? Você não ia dar isso para ele. Você estava ocupada demais construindo sua carreira para olhar para trás. Porque eu achei que ele tinha me esquecido. Porque eu nunca recebi nenhuma carta. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Clarice respirou fundo, recompondo-se. Quando falou de novo, a voz estava mais controlada, mas ainda venenosa. Não importa mais o que aconteceu. O que importa é agora. E agora, Otto tem 2 crianças que precisam dele, que não podem ver o pai se envolvendo com alguém que mal voltou à cidade. Alguém que pode ir embora de novo a qualquer momento. Eu não vou a lugar nenhum. É o que você diz hoje. Mas e quando a vida ficar difícil? Quando a cidade pequena ficar entediante? Quando as crianças dele ficarem doentes? De novo e você perceber o peso que é viver com alguém que tem filhos? Clarice deu um passo mais perto. Você vai embora. E vai destruir aquelas crianças no processo. Greta cerrou os punhos. Você não me conhece. Eu conheço gente como você. Idealistas, românticos que acham que amor basta. Mas não basta. E quando você perceber isso vai ser tarde demais. Antes que Greta pudesse responder, a porta se abriu. Otto estava ali. E pelo olhar no rosto dele, era óbvio que tinha ouvido tudo. Clarice, sai daqui. Agora. Clarice se virou tentando manter a compostura. Otto, eu só estava... Protegendo quem? A voz dele era fria como gelo. Farks que os enviaste. Apira Farks,
Porque não foi a mim. Não foi a Lívia. Você mentiu por anos. Você segurou cartas que não eram suas. Você manipulou tudo. Eu fiz o que era melhor para você. Você fez o que era melhor para você. Otto avançou, o corpo tremendo de raiva contida. Você queria controlar. Sempre quis. Controlou a Lívia. Controlou a mim. E agora quer controlar as crianças. Eu amo aquelas crianças. Então ama do jeito certo, de longe, porque eu não quero mais você perto delas. Clarice empalideceu. Você não pode fazer isso. Posso. E vou. Otto abriu a porta. Sai. Agora Clarice olhou para Greta uma última vez, os olhos cheios de raiva e despeito. Depois saiu, batendo a porta com força. O silêncio que ficou foi ensurdecedor. Otto se virou para Greta, e ela viu que ele estava tremendo. Eu sinto muito. Muito mesmo. Eu não sabia. Eu juro que eu não sabia. Greta queria estar com raiva dele. Queria culpá-lo por algo, mas não conseguia. Porque via a verdade nos olhos dele. Via a dor. Via a culpa. Você não sabia. Ela sussurrou. Eu sei que não sabia. Otto deu um passo na direção dela, hesitante. Greta, eu não vou te perder de novo. Não por causa dela. Não por causa de ninguém. Otto, eu sei que é complicado. Eu sei que tem as crianças. Eu sei que você tem medo. Mas ele parou bem na frente dela, os olhos queimando de intensidade. Mas eu te amo. Sempre amei. E se você me der uma chance, uma única chance, eu vou passar o resto da vida te provando que isso é real. Greta sentiu as lágrimas finalmente caírem. E antes que pudesse pensar, antes que o medo pudesse pará-la, ela se jogou nos braços dele. Otto a segurou com força, como quem segura algo que quase perdeu. Greta enterrou o rosto no peito dele e chorou. Chorou pelos anos perdidos, pelas cartas que nunca chegaram, pelo amor que quase morreu, mas também chorou de alívio. Porque finalmente a verdade tinha vindo à tona. E agora, nada mais os separaria. Ou pelo menos era nisso que eles queriam acreditar. Greta passou o fim de semana inteiro com o coração dividido, entre a alegria de finalmente ter Otto de volta e o medo do que vinha pela frente. Clarice tinha plantado sementes de dúvida que, por mais que ela tentasse ignorar, brotavam insistentes na mente dela. E se eu não souber lidar com as crianças? E se elas me rejeitarem? E se Otto perceber que eu não sou o que ele imaginou todos esses anos? Foi Otto quem quebrou o ciclo de pensamentos quando ligou no sábado de manhã. Vem almoçar com a gente hoje. Eu, você, as crianças, quero que você conheça eles de verdade. Greta sentiu o estômago revirar. Otto, eu não sei se... Eu sei que você tá com medo, mas não precisa. Eles vão te amar, assim como eu. A voz dele era tão segura, tão cheia de certeza, que Greta não conseguiu recusar. Tá bom, mas eu levo o Léo também. Perfeito. Quanto mais, melhor. Quando desligou, Greta ficou parada no meio da sala, o coração disparado. Léo apareceu com o skate debaixo do braço. Quem era? O Otto. A gente vai almoçar na casa dele hoje. Ele tem 2 filhos, mais ou menos da sua idade. Os olhos de Léo brilharam. Ai, sério? Legal. Tem videogame lá? Greta riu, bagunçando os cabelos dele. Acho que sim, mas você precisa se comportar, tá bom? Eu sempre me comporto. Leo. Tá bom. Eu prometo. A casa de Otto ficava numa rua tranquila, cercada de árvores e com um quintal enorme nos fundos. Quando Greta estacionou, ela viu Clara e Tomás brincando de pega-pega no jardim da frente. Otto estava na varanda de avental, acenando com um sorriso largo. Léo saltou do carro antes mesmo que Greta desligasse o motor. Oi? Eu sou o Léo. Clara parou de correr e olhou para ele tímida. Eu sou a Clara. Você quer brincar de pega-pega? Ela assentiu ainda envergonhada, e em questão de segundos, os 3 estavam correndo pelo jardim, as risadas ecoando pelo ar. Greta saiu do carro devagar, o coração apertado de emoção. Otto desceu da varanda e veio ao encontro dela, os olhos brilhando. Viu? Eu disse que ia dar certo. Eles acabaram de se conhecer, Otto. Crianças são assim. Não precisam de muito para se conectar. Ele segurou a mão dela, entrelaçando os dedos. Diferente da gente, que levou 20 anos para voltar a se falar. Greta sorriu apertando a mão dele de volta. O almoço foi descontraído. Otto fez macarrão com almôndegas.
a receita favorita das crianças, segundo ele. Tomás, um menino sério de 8 anos, ficou observando Greta com curiosidade. Você é médica de verdade? Sou. Por quê? Meu pai disse que você salvou a Clara quando ela estava com febre. Greta olhou para Otto, que fingiu estar ocupado cortando o pão. Ela sorriu. Eu só fiz meu trabalho, mas fico feliz que ela esteja bem agora. Você gosta de dinossauros? Tomás perguntou de repente. Gosto, principalmente do tiranossauro. Os olhos dele se iluminaram. Eu também. O tiranossauro é o mais forte de todos. Na verdade, alguns cientistas acham que o espinossauro era maior. Léo intrometeu-se, a boca cheia de macarrão. Não é não. O tiranossauro é o rei. Mas o espinossauro tinha uma mandíbula que... Otto e Greta se entreolharam e riram. E naquele momento, tudo pareceu tão natural, tão certo. Como se aquilo sempre tivesse sido o destino deles. Depois do almoço, Otto sugeriu que fossem ao campo nos arredores da cidade. Levaram uma bola, um cobertor e uma cesta com frutas e suco. As crianças correram na frente, gritando e brincando, enquanto Otto e Greta caminhavam lado a lado. Obrigado por vir, ele disse baixinho. Obrigado por me convidar. Greta olhou para as crianças. Eles são incríveis, Otto. Você fez um ótimo trabalho. Eu tentei. Mas não foi fácil. Tem dias que eu ainda me sinto perdido. Você não está sozinho mais. Ela parou e olhou para ele. Zack, não se você não quiser. Otto segurou o rosto dela com as 2 mãos, os polegares acariciando as bochechas dela. Eu não quero. Nunca mais. E então ele a beijou. Ali no meio do campo, com o sol da tarde banhando tudo em dourado. Um beijo lento, profundo, cheio de promessas. Reca! Tomás gritou de longe. Eles estão se beijando. As crianças desataram a rir. Greta se afastou, o rosto vermelho, mas rindo também. Otto apenas sorriu, sem tirar os olhos dela. Acostumem-se. Pessoal, ele gritou de volta. Vai ter muito beijo por aqui. Papai, você está namorando a doutora? Clara perguntou, correndo até eles. Otto olhou para Greta, esperando a reação dela. Ela sorriu e se abaixou na altura da menina. Ainda não oficialmente. Mas o que você acha? Clara inclinou a cabeça, pensativa. Depois sorriu. Eu acho que você é legal. E você deixou eu melhor quando eu estava doente. E você acha que eu posso namorar seu pai? Clara pensou por mais um momento. Então acenou vigorosamente. Acho, mas só se você gostar de sorvete de morango, porque esse é o melhor sabor. Greta riu. Acontece que eu amo sorvete de morango. Então pode namorar ele. Tomás revirou os olhos. Clara, você não manda no pai. Mas eu dei permissão. Ela retrucou séria. Otto pegou a filha no colo, rindo. Obrigado pela permissão, princesa. Eles passaram a tarde inteira ali. Jogaram bola. Fizeram piquenique. Léo ensinou Tomás a fazer cambalhotas. Clara fez uma coroa de flores e colocou na cabeça de Greta, declarando-a rainha do campo. E aos poucos, Greta sentiu as barreiras que havia construído ao redor do coração começarem a desmoronar. Quando o sol começou a se pôr, as crianças estavam exaustas. Clara dormiu no colo de Greta no caminho de volta. E quando Greta olhou para baixo, para aquela menininha de cabelos escuros, respiração suave e dedos entrelaçados nos dela, algo dentro dela se quebrou. Ela não queria mais fugir, não queria mais se proteger. Queria aquilo. Queria Otto, queria as crianças. Queria a bagunça, o caos, o amor imperfeito e real que vinha com tudo isso. Quando chegaram de volta à casa de Otto, as crianças já estavam dormindo. Otto carregou Clara para dentro e Greta carregou Léo. Depois de colocá-los todos na cama, eles se encontraram na varanda. A noite estava fria. Otto pegou um cobertor e envolveu os dois. Ficaram ali abraçados em silêncio, olhando as estrelas. Eu nunca pensei que teria isso de novo, Otto sussurrou. Uma família. Alguém para dividir tudo. Alguém para segurar minha mão quando tudo fica difícil. Greta encostou a cabeça no ombro dele. Eu também não. Depois do divórcio, eu achei que tinha perdido minha chance de ser feliz. Mas você não perdeu. Ele virou o rosto dela para ele. Você só estava esperando pela pessoa certa. E você acha que é você? Eu sei que sou. Ele sorriu. Porque eu também estava esperando por você. Greta sentiu os olhos arderem. E então, com a voz embargada, sussurrou.
Eu te amo, Otto, eu nunca parei. Ele a beijou devagar, profundamente, como se estivesse gravando aquele momento na alma. Eu também te amo. E dessa vez, eu não vou deixar nada nos separar. Mas enquanto eles se beijavam, protegidos pela escuridão da noite, nenhum dos dois percebeu a silhueta que observava da rua. Clarice parada ao lado do carro, os punhos cerrados, o rosto contorcido de ódio. Ela tinha perdido a batalha, mas ainda não tinha perdido a guerra. A segunda-feira chegou com um céu nublado e uma sensação estranha no ar. Greta acordou mais cedo que o normal. Inquieta, sem saber exatamente por quê, preparou o café, levou Léo para a escola e seguiu para o posto como sempre fazia. Mas algo pesava em seu peito. Ela não precisou esperar muito para entender o que era. Por volta das 10 da manhã, Dona Neuza apareceu na porta do consultório com uma expressão séria. Doutora, tem uma ligação para a senhora. Da Secretaria de Saúde da capital. Greta franziu a testa. Da capital? É, disseram que é urgente. Com o coração acelerado, Greta atendeu. A voz do outro lado era masculina, formal, educada. A doutora Greta Almeida? Ah, sim, sou eu. Meu nome é Dr. Henrique Matos, coordenador do Hospital Regional da capital. Recebemos seu currículo há alguns meses, quando a senhora se candidatou para a vaga de coordenadora do setor de clínica geral. Infelizmente, naquela época, a vaga foi preenchida, mas surgiu uma nova oportunidade. Uma posição ainda melhor. Chefia do Departamento de Medicina Interna. Salário excelente. Equipe qualificada. Infraestrutura de ponta. E o conselho gostaria de oferecer a vaga à senhora. Greta ficou em silêncio. Aquilo era tudo o que ela sempre quis. Uma posição de destaque. Reconhecimento 1. Salário que garantiria um futuro confortável para Léo. Mas agora, eu preciso pensar. Claro, mas preciso de uma resposta até o fim da semana. A vaga é concorrida e há outros candidatos interessados. Entendo. Eu retorno em breve. Quando desligou, Greta ficou parada, o telefone ainda na mão, a mente girando em círculos. Aquilo era uma oportunidade única, uma chance de reconstruir sua carreira, de dar a Léo tudo o que ele merecia. Mas também significava deixar Otto, deixar aquela cidade, deixar a família que ela mal começou a construir. Ela não contou para Otto naquele dia, nem no seguinte. Ficou guardando aquilo dentro de si, tentando encontrar uma resposta que não existia, tentando escolher entre dois futuros, e ambos pareciam incompletos sem o outro. Foi na quarta-feira que tudo desmoronou. Greta estava no posto quando Dona Neuza entrou correndo, o rosto pálido. A doutora! É o Otto. Ele está aqui. E não está nada bem. Greta saltou da cadeira. E o que aconteceu? Clarice. Ela foi ao conselho tutelar. Disse que ele não tem condições de cuidar das crianças sozinho, que está envolvido com uma mulher que acabou de chegar na cidade e que isso está prejudicando os filhos. Eles marcaram uma audiência. Ela quer a guarda de Clara e Tomás. Greta sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. Otto estava sentado na sala de espera, a cabeça entre as mãos. Quando viu Greta, ele levantou. E ela viu que ele estava destruído. Ela vai tentar tirar meus filhos de mim. Greta, por causa de nós, por causa de você. As palavras saíram sem pensar. E doeram como um soco. Por causa de mim? Não, não foi isso que eu quis dizer. Otto passou as mãos pelo rosto exausto. Mas ela está usando o nosso relacionamento como argumento, dizendo que eu estou colocando uma estranha na vida das crianças, que eles precisam de estabilidade, que a Lívia gostaria que ela cuidasse deles. Greta sentiu as lágrimas arderem. E o que você vai fazer? Otto a olhou, os olhos vermelhos. Eu não sei. Meu advogado disse que a acusação é fraca, mas também disse que qualquer coisa pode complicar o processo. Que eu preciso provar que sou um pai presente, estável. E se o conselho achar que você é uma distração. Ele não terminou. Mas Greta entendeu. Você quer que eu me afaste? Não, eu não quero, mas... Ele se aproximou segurando os ombros dela. Eu não posso perder meus filhos. Greta, eles são tudo para mim, tudo. Ela assentiu tentando conter as lágrimas. Eu sei. Se a gente der um tempo, só até a audiência passar. Só para mostrar que eu tô focado neles. Depois a gente volta. Greta terminou a frase, mas não acreditava nela. Otto a puxou para um abraço apertado.
Eu te amo. Isso não muda nada, mas mudava tudo. Quando ele saiu, Greta desabou na cadeira, as mãos tremendo. E foi nesse momento que ela tomou a decisão. Pegou o telefone e ligou para o Dr. Henrique. Eu aceito a vaga. Naquela noite, Greta começou a arrumar as malas novamente. Léo entrou no quarto e parou na porta, confuso. A gente vai embora? Vamos, meu amor. Mas e o Otto? E as crianças? Eu pensei que a gente ia ficar. Greta se abaixou na altura do filho, segurando as mãozinhas dele. Às vezes a gente precisa fazer escolhas difíceis. E agora? A melhor coisa para todo mundo é a gente ir. Mas você não tá feliz aqui. Ela sentiu as lágrimas finalmente caírem. Eu tô, muito. Mas felicidade nem sempre é suficiente. Léo a abraçou. E Greta chorou silenciosamente, sabendo que estava perdendo algo precioso. Algo que talvez nunca mais encontrasse. Na manhã de sexta-feira, ela foi até a casa de Otto. Ele estava no quintal, consertando o balanço das crianças. Quando a viu, o rosto dele se iluminou por um segundo, até que percebeu a expressão dela. Não. Ele largou a ferramenta e caminhou até ela. Greta, não. Eu recebi uma oferta de trabalho. Na capital. É uma oportunidade incrível e eu preciso aceitar. Você não precisa de nada. Você tá fugindo. Eu não tô fugindo. Eu tô te protegendo as crianças. Se eu ficar, Clarice vai usar isso contra você. Ela vai perder. Otto segurou os braços dela. Meu advogado disse que a gente tem chances. Que eu só preciso manter a calma e provar que sou um bom pai. E se não for suficiente? E se eles tirarem Clara e Tomás de você por minha causa? Você nunca vai me perdoar. E eu nunca vou me perdoar. Otto soltou os braços dela, o rosto se fechando. Então é isso? Você vai embora e eu fico aqui, fingindo que nada disso aconteceu? Otto, eu te disse que te amava, que ia lutar por nós. Mas não posso fazer isso sozinho. Greta, ela fechou os olhos, as lágrimas escorrendo. Eu também te amo. Mas amar não é suficiente. Não quando tem outras pessoas envolvidas. Não quando as crianças podem se machucar. Otto deu um passo para trás, a dor estampada no rosto. Então vai. A voz dele saiu áspera. Vai embora. Como você fez 20 anos atrás, as palavras cortaram fundo. Isso não é justo. Nada disso é justo. Greta deu um passo na direção dele, querendo tocar, querendo consertar, mas Otto se afastou. Cuida-te, Greta. E então ele entrou na casa, fechando a porta. Greta ficou ali, parada no quintal, o coração em pedaços. Depois se virou e caminhou de volta ao carro. Entrou, segurou o volante e finalmente deixou o choro sair. Violento, desesperado, quebrado. Porque ela tinha perdido Otto 2 vezes na vida. E desta vez, a dor era ainda pior. Porque desta vez ela sabia exatamente o que estava deixando para trás. Greta passou os primeiros dias na capital, funcionando no piloto automático. Acordava, levava Léo para a nova escola, ia para o hospital, atendia pacientes, voltava para o apartamento vazio. Tudo parecia cinza, sem cor, sem vida. O trabalho era bom, melhor do que ela esperava. A equipe era qualificada, os recursos eram excelentes e ela finalmente tinha o reconhecimento que sempre buscou. Mas à noite, quando Léo dormia e o silêncio tomava conta do apartamento, Greta se pegava olhando para o celular, esperando uma mensagem que nunca chegava. Otto não ligou, não mandou mensagem, e ela não teve coragem de procurá-lo. Foi na 3ª semana que tudo mudou. Era uma quinta-feira à noite. Greta estava terminando de jantar com Léo quando o telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Doutora Greta? A voz era de Dona Neuza e estava desesperada. Graças a Deus que consegui seu número. É urgente. O coração de Greta disparou. O que aconteceu? É o Tomás, filho do Otto. Ele teve uma crise alérgica grave. Comeu algo que não devia. E agora ele tá com a garganta fechando. A ambulância não vai chegar a tempo. Otto tá desesperado. Ele pediu que eu ligasse para você. Por favor, doutora. Por favor, venha. Greta nem pensou. Eu já tô indo. Desligou o telefone. Pegou Léo pela mão e correu para o carro. A cidade ficava a 1h30 de distância, mas Greta fez o caminho em 1 hora. O pé pesado no acelerador, o coração martelando no peito. Por favor, Deus, por favor,
Não deixa nada acontecer com aquele menino. Quando chegou à casa de Otto, a porta estava aberta. Ela entrou correndo. Léo atrás dela. E encontrou Otto no sofá, segurando Tomás no colo. O menino estava pálido, suando. A respiração ruidosa e curta. Os lábios começavam a ficar arroxeados. Greta! Otto levantou, os olhos vermelhos de desespero. Ele não consegue respirar direito. Eu dei o antialérgico, mas não está fazendo efeito. Greta largou a bolsa e se ajoelhou ao lado deles. O treinamento médico assumindo o controle. Quando começou? Faz uns 20 minutos. Ele comeu um doce na escola. Eu não sabia que tinha amendoim. Greta pegou o estetoscópio e ouviu os pulmões de Tomás. Chiado, obstrução. A situação era grave. Ele está entrando em choque anafilático. Ela olhou para Otto. Você tem adrenalina autoinjetável? Tinha, mas venceu. Eu não comprei outra porque... Tá tudo bem, eu trouxe. Greta correu para a bolsa e pegou a caneta de epinefrina que sempre carregava. Tomás, olha para mim. Vai doer um pouquinho, mas vai te ajudar a respirar, tá bom? O menino mal conseguiu acenar. Greta aplicou a injeção na coxa dele com precisão. Depois esperou, contando os segundos, observando cada reação. 10 segundos, 20, 30... A respiração de Tomás começou a normalizar. A cor voltou ao rosto. Ele tossiu e começou a chorar. Dói. Dói, pai. Otto o segurou com força, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sei, campeão, eu sei. Mas você vai ficar bem. Você vai ficar bem. Greta colocou a mão no pulso de Tomás, checando a pulsação. Ainda acelerada, mas estável. A ambulância ainda vem a caminho? Sim, mas disseram que só chega em 40 minutos. Então vamos esperar. Ele precisa ser observado no hospital, mas o pior já passou. Otto olhou para Greta, e naquele olhar havia tudo. Gratidão, alívio, amor, desespero. Você salvou meu filho. Greta sentiu a garganta apertar. Ah, eu só fiz o que qualquer médico faria. Não? Otto segurou a mão dela, a voz embargada. Você largou tudo e veio. Você atravessou 1 hora de estrada. Você salvou ele. Clara apareceu na porta do quarto, os olhos inchados de choro. O Tomás vai ficar bom? Greta se levantou e foi até ela, se ajoelhando na altura da menina. Vai sim. Ele já está respirando melhor. Você quer ver? Clara acenou tímida. Greta a pegou pela mão e a levou até o sofá. A menina se sentou ao lado do irmão e segurou a mãozinha dele. Você me assustou, Tomás. O menino sorriu fraco. Desculpa. Léo, que tinha ficado parado no canto da sala o tempo todo, finalmente se aproximou. Você tá bem? Tomás acenou. Tua mãe é tipo uma super-heroína. Léo sorriu orgulhoso. Eu sei. Quando a ambulância finalmente chegou, os paramédicos avaliaram Tomás e decidiram levá-lo para observação no hospital da cidade vizinha. Otto foi junto. Antes de sair, ele se virou para Greta. Vem comigo, por favor. Ela hesitou. Otto, por favor. Eu preciso de você. Eu não consigo fazer isso sozinho. Greta olhou para Léo, que acenou. Olhou para Clara, que segurava a mão dela com força. E olhou para Otto, que a encarava com aqueles olhos que ela nunca conseguiu dizer não. Tá bom. Eu vou. No hospital, Tomás foi internado para observação por algumas horas. Greta ficou ao lado de Otto o tempo todo, segurando a mão dele quando os médicos explicavam os procedimentos, traduzindo os termos técnicos, acalmando os medos dele. Quando finalmente confirmaram que Tomás estava fora de perigo e poderia voltar para casa no dia seguinte, Otto desabou na cadeira da sala de espera, o rosto nas mãos. Greta se sentou ao lado dele. Ele vai ficar bem. Eu quase perdi ele, Greta. Quase perdi meu filho. Mas não perdeu. Ele tá bem. Tá seguro. Otto levantou o rosto e os olhos dele estavam vermelhos, molhados, quebrados. Tá, se você não tivesse vindo... Se você tivesse decidido que não era mais problema seu, ele poderia ter morrido. Mas eu vim, porque eu me importo. Porque eu... Ela parou, a voz falhando. Porque eu amo vocês. Todos vocês. Otto a puxou para um abraço apertado. E pela primeira vez em semanas, ele chorou. Chorou de alívio. Chorou de medo. Chorou de gratidão. E Greta o segurou, acariciando os cabelos dele, sussurrando que estava tudo bem,
que ela estava ali, que não ia a lugar nenhum. Quando finalmente se separaram, Otto segurou o rosto dela com as 2 mãos. Eu sinto muito, pelo que eu disse, por ter te deixado ir. Você não me deixou ir. Eu escolhi ir, mas foi a escolha errada. Para nós 2. Ele encostou a testa na dela. Eu não quero viver sem você, Greta. Não de novo. Não mais. E a Clarice? E a audiência? A audiência foi na semana passada. Eu ganhei. O conselho viu que ela estava agindo por motivos pessoais, não pelo bem das crianças. Ela perdeu o processo. E perdeu o direito de se aproximar deles sem minha autorização. Greta sentiu as lágrimas finalmente caírem. Por que você não me contou? Porque você tinha ido embora. Porque eu achei que você tinha feito sua escolha. Eu fiz a escolha errada. Otto sorriu, os olhos brilhando. Então volta. Volta pra mim. Volta pra gente. Greta o beijou. Ali, no meio da sala de espera de um hospital, cercados por estranhos, sob luzes fluorescentes. Mas nada disso importava. Porque finalmente ela estava onde deveria estar, em casa. Greta não voltou para a capital naquela noite. Ficou no hospital com Otto, até que Tomás fosse liberado na manhã seguinte. Clara e Léo dormiram no sofá da sala de espera, enroladinhos em cobertores que as enfermeiras gentilmente ofereceram. E quando o sol finalmente nasceu, pintando o céu de laranja e rosa, Greta olhou pela janela e sentiu que algo dentro dela tinha se ajeitado. Ela tinha passado tanto tempo correndo, fugindo de fantasmas, fugindo de dores, fugindo do próprio coração. Mas agora, ali, naquele hospital simples de uma cidade pequena, com um cheiro de café velho e desinfetante no ar, ela finalmente parou e percebeu que não precisava fugir mais. Tomás acordou de bom humor, pedindo panquecas e reclamando que o hospital era chato. Otto riu, um riso aliviado, leve, cheio de gratidão. E quando os médicos finalmente liberaram o menino, com receitas e recomendações, toda a pequena família saiu dali junta. Na porta do hospital, Otto parou e se virou para Greta. Vem para casa, pelo menos hoje. Depois a gente conversa sobre tudo. Greta olhou para Léo, que acenou entusiasmado, e para Clara, que segurava sua mão como se tivesse medo de soltá-la. Tá bom, vamos. A notícia do que aconteceu se espalhou pela cidade com a velocidade típica do interior. Quando Greta e Otto chegaram com as crianças, já havia vizinhos na calçada querendo saber se Tomás estava bem. Oferecendo comida, abraços, orações, Dona Neuza apareceu com uma travessa de lasanha ainda quente, para vocês não precisarem se preocupar com comida hoje. E doutora Greta? Ela segurou a mão de Greta com força. A cidade inteira está falando do que a senhora fez. A senhora é uma bênção. Greta sentiu as bochechas corarem. Eu só fiz meu trabalho? Não, minha filha. A senhora salvou aquele menino. E isso não se esquece. Ao longo do dia, mais pessoas apareceram. O dono da padaria trouxe pães frescos. A professora de Clara levou um bolo. Até o prefeito passou para apertar a mão de Greta e agradecer por ter alguém tão dedicado cuidando da saúde da cidade. E em meio a tudo isso, Otto observava Greta. O modo como ela sorria para cada pessoa. O modo como segurava Clara no colo. O modo como explicava para Tomás que ele não podia comer amendoim nunca mais, mas que tinha um monte de outras guloseimas deliciosas no mundo. Quando a última visita foi, embora as crianças finalmente se distraíram assistindo desenho na sala, Otto puxou Greta para a cozinha. Você percebeu, né? Percebi o quê? Que você já faz parte daqui, dessa cidade, dessas pessoas. Ele deu um passo mais perto de mim. Greta sentiu o coração acelerar. Otto, eu ainda tenho um trabalho na capital, uma vida lá. Eu não posso simplesmente... Pode. Ele segurou as mãos dela. Você pode. O posto daqui está precisando de um coordenador. Dona Neuza me contou hoje de manhã. O salário não é o mesmo que da capital, eu sei. Mas você teria autonomia. Teria uma equipe. Teria a gente. Greta olhou para as mãos dele segurando as suas. Para os olhos dele, tão cheios de esperança. E se der errado? E se der certo? Ela riu com os olhos marejados. Você sempre foi otimista demais. E você sempre teve medo demais. Ele acariciou o rosto dela. Mas medo é normal.
Medo significa que vale a pena. Significa que você se importa. Eu me importo, demais, tanto que dói. Então fica. Fica comigo. Fica com a gente. Constrói essa vida com a gente. Antes que Greta pudesse responder, Clara entrou correndo na cozinha. Greta, vem ver. O Léo ensinou o Tomás a fazer aquele negócio no videogame. A menina puxou Greta pela mão, arrastando-a para a sala. E lá estavam os dois meninos. Sentados no chão, rindo, jogando, sendo apenas crianças. Léo olhou para a mãe com um sorriso enorme. Mãe, o Tomás é muito ruim nisso, eu vou ter que ensinar tudo para ele. Tomás deu um empurrão de brincadeira no amigo. Eu não sou ruim. Você que é bom demais. É a mesma coisa. Greta observou aquela cena. A casa cheia de vida. As risadas. A bagunça. A sensação de pertencer. E então ela soube. Virou-se para Otto, que estava parado na porta da cozinha, observando tudo com um sorriso no rosto. Eu vou ligar para o hospital amanhã. Vou pedir demissão. Os olhos dele se arregalaram. Sério? Também sério. Ela foi até ele. Porque você tem razão. Eu já faço parte daqui. E eu não quero estar em nenhum outro lugar. Otto a pegou nos braços e a girou rindo. As crianças pararam de jogar e olharam curiosas. O que está acontecendo? Tomás perguntou. Otto colocou Greta no chão, mas não soltou. A Greta vai ficar. Ela vai morar aqui. Com a gente. Clara saltou do sofá. Para sempre. Greta se ajoelhou e abriu os braços. Clara correu e se jogou neles. Depois Tomás veio. Depois Léo. E Otto envolveu todos eles num abraço gigante. Apertado, cheio de amor. Para sempre. Greta sussurrou. Sai-se petunsal que almoçamos em Bapisau se vocês quiserem. A gente quer? Clara gritou. Muito! Tan participas. Arisim Pirinboise. Tomás completou. Léo apenas apertou a mãe com força e sussurrou no ouvido dela. Eu sabia que a gente ia ficar. Você tá feliz de novo. E era verdade. Greta estava feliz, de um jeito que nunca imaginou ser possível. Não era uma felicidade perfeita, sem problemas ou medos, mas era real, era verdadeira. Era construída em cima de amor, perdão e segundas chances. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Otto e Greta ficaram sentados na varanda, enrolados no mesmo cobertor, olhando as estrelas. Obrigado, ele disse. Por quê? Por voltar, por escolher a gente, por não desistir. Greta encostou a cabeça no ombro dele. Eu que tenho que agradecer. Por me esperar, por me mostrar que eu merecia uma segunda chance. A gente merecia. Ele beijou o topo da cabeça dela. Os dois. Eles ficaram em silêncio por um tempo, só ouvindo o som dos grilos e do vento nas árvores. Greta! Casa comigo. Ela levantou a cabeça bruscamente, os olhos arregalados. É o quê? Otto sorriu pegando a mão dela. Eu não tenho anel agora. E eu sei que é cedo, mas eu já perdi 20 anos sem você. Eu não quero perder mais um dia, sequer sem te chamar de minha. Oficialmente, Greta. Sentiu as lágrimas escorrerem. Otto, você não precisa responder agora, pensa. Mas saiba que eu vou te perguntar de novo. E de novo. Até você dizer sim. Ela riu, chorando ao mesmo tempo. Eu já sei minha resposta. Ele segurou a respiração. Qual? Sim, ela sorriu através das lágrimas. Sim, eu caso com você. Hoje, amanhã, quando você quiser. Otto a beijou, profundamente, intensamente, como se estivesse selando uma promessa que começou 20 anos atrás e finalmente, estava se realizando. E enquanto se beijavam sob o céu estrelado, nenhum dos dois percebeu Clara espiando pela janela, sorrindo. Porque até ela, com seus 5 anos, sabia reconhecer um final feliz quando via um. Ou melhor, um recomeço feliz. 3 meses depois, Greta estava de volta àquela mesma casa que alugou, quando chegou pela primeira vez. Mas agora, ela não estava fazendo malas para partir. Estava esvaziando-as para ficar. Otto apareceu na porta do quarto, com 2 xícaras de café e aquele sorriso que ainda fazia o coração dela disparar. Precisa de ajuda? Sempre. Ela pegou uma das xícaras e deu um gole. Mas acho que já estou quase terminando. Só faltam essas últimas caixas. Ele entrou no quarto e pegou uma das caixas, mas parou quando viu o que estava dentro. O estetoscópio dela. Aquele mesmo que ela trouxe na primeira vez, que a acompanhou em tantos atendimentos, que salvou Tomás naquela noite. Esse aqui é especial, né?
Greta sorriu. Foi o primeiro que eu comprei quando me formei. Pensei em jogar fora várias vezes. Comprar um novo mais moderno, mas nunca consegui. Ainda bem. Otto tocou o estetoscópio com cuidado. Ele salvou meu filho. Salvou minha família. Você que salvou, quando me ligou. Quando não desistiu da gente. Otto deixou a caixa de lado e puxou Greta para perto. A gente salvou um ao outro. É assim que funciona. Ela encostou a testa na dele, fechando os olhos. Eu ainda não acredito que isso tudo é real. Que eu vou morar com você. Que a gente vai casar. Que você vai ter que aguentar 3 crianças bagunceiras. Um marido que deixa serragem pela casa inteira. E um cachorro que late para qualquer coisa. Greta riu. Eu ainda não concordei com o cachorro. Clara já escolheu o nome, perdeu. Qual nome? Bolinha. Bolinha? Não me pergunte. Ela tem 5 anos. A lógica dela é diferente. Eles riram juntos. E naquele momento simples, cotidiano, Greta percebeu que era isso que ela sempre quis. Não a perfeição, mas a leveza. A parceria. O amor que se esconde nos detalhes pequenos. O caminhão de mudança chegou ao meio-dia. Greta não tinha muita coisa. A vida na capital tinha sido tão vazia que ela mal acumulou pertences. Mas cada caixa que era carregada para a casa de Otto parecia carregar também um pedaço de esperança, de recomeço. As crianças ajudaram do jeito delas. Léo e Tomás carregaram almofadas e livros, fazendo competição de quem levava mais coisas de uma vez. Clara organizou os bichos de pelúcia de Greta ao lado dos dela, declarando que agora são todos da família. Quando a última caixa foi descarregada, Otto reuniu todo mundo na sala. Tá todo mundo aqui? Tá! As crianças responderam em coro. Ele olhou para Greta e estendeu a mão. Ela segurou sem entender. Eu sei que a gente ainda não casou oficialmente. A cerimônia é só daqui a 2 meses, mas eu queria fazer uma coisa agora, com todo mundo junto. Ele se virou para as crianças. Vocês sabem que a Greta vai morar com a gente agora, né? Sabemos! Clara pulou animada. E vocês sabem que isso significa que ela vai ser parte da nossa família. Para sempre. Tomás acenou sério. A gente gosta dela, pai, muito. Eu também gosto dela muito. Otto sorriu. Então eu pensei, já que ela vai ser parte da família, a gente podia fazer um ritual, tipo um juramento de família. Cada um fala uma coisa que promete fazer para tornar essa casa ainda mais especial. Greta sentiu os olhos arderem. Ela não esperava aquilo. Otto começou, olhando diretamente para ela. Eu prometo amar você todos os dias, nos dias bons e nos dias ruins, quando você tiver paciente demais e chegar em casa cansada. Quando eu deixar serragem no sofá, eu prometo te fazer café toda manhã e te lembrar que você é a melhor coisa que já aconteceu comigo. Greta apertou a mão dele sem conseguir falar. Tomás foi o próximo. Eu prometo não reclamar quando você mandar eu comer verdura. E prometo avisar antes de comer alguma coisa que possa me fazer mal. Para você não ficar preocupada de novo. Greta se abaixou e beijou a testa dele. Obrigada, Tomás. Isso significa muito para mim. Clara praticamente pulou na frente. Eu prometo dividir meus brinquedos com o Léo. E prometo te chamar de... Ela hesitou olhando para o pai. Posso chamar ela de mãe? O silêncio que se seguiu foi pesado de emoção. Otto olhou para Greta, deixando que ela decidisse. Greta sentiu as lágrimas finalmente caírem. Ela se ajoelhou na altura de Clara e segurou as mãozinhas da menina. Você pode me chamar do que você quiser, meu amor. Se você quiser me chamar de mãe, eu vou ficar muito, muito feliz. Mas se você quiser me chamar só de Greta, também tá bom. O que importa é que eu vou te amar do mesmo jeito. Sempre. Clara pensou por um momento. Depois sorriu. Então eu vou te chamar de mãe. Porque você cuida da gente como uma mãe cuida. Greta a puxou para um abraço apertado, chorando abertamente agora. Otto colocou a mão no ombro dela, os próprios olhos molhados. Léo foi o último. Eu prometo. Ele olhou para Otto. Eu prometo chamar você de pai também. Se você quiser. Porque meu pai de verdade nunca quis ser meu pai. Mas você brinca comigo. Você me escuta. Você faz a minha mãe sorrir de novo. Otto se abaixou e puxou Léo para um abraço. Eu quero, sim.
e vou ter muito orgulho de ser seu pai. E então, ali no meio daquela sala ainda cheia de caixas, os 5 se abraçaram. Uma família imperfeita, remendada, feita de pedaços quebrados que se encaixaram de um jeito que ninguém planejou, mas que funcionava, que era real. Quando finalmente se soltaram, todos rindo e secando as lágrimas, Otto bateu palmas. Tá bom? Chega de chororô. Quem quer pizza? Eu. As 3 crianças gritaram. Enquanto Otto fazia o pedido e as crianças discutiam sobre sabores, Greta subiu para o quarto que agora era dela também. O quarto que ela dividiria com Otto. O quarto onde acordaria todos os dias ao lado do homem, que amou por uma vida inteira. Ela abriu a última caixa e tirou o estetoscópio de dentro. Ficou ali segurando-o, lembrando de tudo que tinha vivido. As dores, as perdas, os recomeços. E então, com cuidado, colocou o estetoscópio na mesinha de cabeceira. Ao lado, Otto já havia colocado o relógio dele. A escova de dentes dele já estava ao lado da dela no banheiro. As roupas dele já dividiam espaço com as dela no armário. E pela primeira vez em muito tempo, Greta olhou ao redor e não viu uma casa. Viu um lar. Otto apareceu na porta. Tá tudo bem? Tá. Melhor do que bem. Ela foi até ele e o abraçou. Eu tô em casa. Você sempre esteve. Só demorou um pouco para perceber. Ela riu contra o peito dele. 20 anos é mais que um pouco. Mas a gente chegou aqui e agora não tem mais volta. Não tem mesmo. Ela ergueu o rosto e o beijou. E eu não quero que tenha. Lá embaixo, as crianças gritavam algo sobre a pizza ter chegado. Otto e Greta se entreolharam e riram. Vem, a nossa família tá te chamando. Nossa família. As palavras soaram como música nos ouvidos dela. E enquanto desciam as escadas de mãos dadas, Greta olhou pela janela e viu a mala que ela trouxe 3 meses atrás, agora vazia, encostada no canto da garagem. Ela não precisava mais daquela mala, porque finalmente ela não estava mais fugindo. Estava ficando. E dessa vez era para sempre. Greta aprendeu, depois de 20 anos e 2 malas, que o amor verdadeiro não é aquele que acontece sem obstáculos. É aquele que resiste a todos eles. Que recomeçar não é sinal de fraqueza, mas de coragem. E que às vezes, o lar que procuramos a vida inteira estava esperando exatamente onde deixamos nosso coração pela primeira vez. Otto e ela não recuperaram o tempo perdido, porque isso era impossível. Mas construíram algo novo, algo mais forte, algo que nasceu das cinzas do que poderia ter sido e se transformou no que sempre deveria ter sido. E naquela casa cheia de risos, serragem, estetoscópios e 3 crianças que aprenderam que família não é só sangue. É escolha. Ali. Eles finalmente entenderam. O amor não precisa ser perfeito. Só precisa ser verdadeiro. E talvez essa também seja a história de cada um de nós. Procurando por onde pertencer. Carregando malas. Até o dia em que finalmente temos coragem de desempacotá-las e ficar. Se essa história tocou você, deixe seu like. Ele nos mostra que vale a pena continuar contando histórias que curam. Inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos de outras jornadas emocionantes. E conte nos comentários de onde você está ouvindo essa mensagem. Seu apoio é o que nos permite seguir trazendo histórias que fazem o coração lembrar que sempre vale a pena recomeçar.